dê o like. O planeta depende disso. E ficou muito diferente, eu não vi o original, eu só vi o Água Negra, esse que o Daniel montou. Teve uma pegada muito diferente do japonês. Sim, porque a cultura japonesa e a cultura americana são completamente distintas. Sim. Mas é o mesmo filme, mas ele tem outro tempo, ele tem outro tom, ele tem um final razoavelmente diferente, ele tem outra pegada. Mas, assim, voltando só na questão que o Léo estava falando sobre a improvisação, e aí veio na minha chegada no Água Negra, sem saber como é que fazia, o que era o tempo do suspense, o que era o tempo do terror e o que é o tempo do susto, que são coisas diferentes. Eu sabia zero, gente. Sabia zero. Falei, vou descobrir no processo. Eu sabia, eu acho que nesse, né, foi o quarto filme que eu tava editando, já era o primeiro filme em inglês, então eu já tinha uma experiência, mas era um desafio fazer um filme de terror. Então, eu acho assim, parece que a gente tá falando aqui da intuição ou do improviso, como se a gente não precisasse também de ter estudo, que a gente não precisasse, que a experiência não valesse nada e que as regras e métodos também não servem para nada. Não é verdade. Tudo isso é muito importante. Um roteiro bem estruturado é muito importante. Um diretor entrar num set com a sua ordem do dia estudada e sabendo o filme que ele está fazendo é muito importante. Mas tudo isso é muito importante, mas ele não pode ser limitador. A diferença está aí. Ela não pode ser limitador. Você tem que estar aberto para, isso voltando lá no Léo e no Miguel sozinhos no estúdio, sem o teleprompter, eu sempre digo assim, que eu entro no set, quando eu estou dirigindo, eu gosto de ter tudo controlado. Eu digo assim, eu gosto de preparar, eu gosto de estudar, saber sobre o que é aquela cena que eu vou filmar, saber sobre o que é aquele filme, ter ensaiado, pensado no roteiro, ter estudado tudo, ter decupado para saber que eu vou filmar. Exatamente para eu estar seguro para poder jogar tudo fora, se eu precisar ou se eu quiser, ou se o filme me pedir, para aí eu poder improvisar e criar. Eu não gosto de chegar despreparado. Quanto mais eu me preparo, mais liberdade eu tenho para poder jogar fora, improvisar e criar do nada. Porque se eu chego para resolver na hora do dia, aí eu chego desfalcado, entendeu? Sim. Eu tô dizendo isso só para terminar meu raciocínio, que é o seguinte, eu costumo dizer que às vezes, num set de filmagem, o ouro e o diamante, ele tá do seu lado aqui, ó, ele pode estar, você tem que ter uma visão panorâmica 360 graus. Você tá lá, inclusive a minha carreira como montador me deu uma objetividade muito grande de chegar num set de filmagem e saber o que eu vou precisar, o que eu vou usar, o que para mim é, mas essa objetividade muitas vezes ela é um problema, porque ela é quase um cabresto, porque eu chego tão focado no que eu preciso e eu não consigo enxergar o que o filme tá pedindo. Às vezes o filme tá do meu lado, o ouro e o diamante aqui, que não tá no teleprompter, e eu tenho que estar aberto para poder incorporar isso. Eu divaguei, né? Divaguei, mas... Não, mas faz sentido pra mim, porque pra mim é nítido como não só quando se vai fazer um filme, mas eu acho que no dia a dia, em boa parte das profissões que todo mundo encara, especialmente as que envolvem criatividade, né? É muito fácil a gente criar os nossos próprios métodos e começar a seguir eles. Então, sabe, eu e o Miguel, às vezes a gente brinca que quando a gente faz publicidade no Piuí, tem uma técnica meio manjada que a gente usa quando a publicidade vem em cima do laço e a gente precisa escrever ela, mandar pro cliente aprovar pra poder gravar, né? E aí o texto, ele geralmente começa com 3 palavras, que é uma coisa que, cara, eu já fazia na agência, sabe? Então a gente vai falar de sei lá, shampoo, daí vai ter lá maciez, vai ter o Miguel virando a cabeça assim, em câmera lenta, vai ter glamour, aí vai ter uma imagem minha passando a mão no cabelo. Já tem as técnicas padrão. Aí vai ter uma terceira palavra e depois vem uma frase de efeito em cima que já vai falar sobre o produto e tal, né? Então eu acho que muitas vezes a gente cria esses padrões e começa a seguir eles, e se a gente não se policia e não ouve o que a gente tá querendo fazer, se a gente trata isso só como trabalho, sem ter prazer pelas coisas, tu acaba indo sempre no mesmo caminho. Tu fica realmente fechado naquela maneira de fazer o trabalho, tu segue o que tu sempre seguiu e tal. Então é uma linha bem tênue entre
se manter disciplinado, saber todas as coisas que tu tem que fazer, ter técnica, mas também ouvir, né? Ouvir o que tu tá sentir, na verdade. Sentir o que talvez seja melhor pro momento e tal. Então, pra mim faz muito sentido essa ideia de que às vezes as coisas estão bem do nosso lado, mas a gente tá tão preocupado, tá tão focado em alguma coisa e tal, que acaba nem vendo, né? E estar aberto, né, cara? Aberto a adaptações, a mudanças. Que às vezes você já tá, igual o Daniel falou, às vezes ele já estudou. Se ele não estudou antes o suficiente, ele vai chegar lá despreparado, talvez, e ele não vai conseguir enxergar, acredito, de uma maneira que ele possa improvisar, de que ele possa adequar a novas situações. Isso serve pra muita coisa, inclusive criação de conteúdo, fazer vídeo. É que é curioso, né? Mas as histórias que ficam famosas, assim, são sempre, tipo assim, ah, não, mas este ator aqui, cara, ele nem leu o roteiro, ele chegou no set e improvisou absolutamente tudo. São essas histórias que ficam muito famosas, né? Assim, é o cara que, nossa, não, ele chegou lá, parece que ele caiu de paraquedas e ele resolveu tudo. E as pessoas, às vezes, acabam acreditando que, tipo assim, esse cara, ele é o melhor de todos, porque olha só, pô, olha tudo que esse cara improvisa, entendeu? Mas não é assim que funciona no dia a dia, né? Essas histórias, elas são, cara, é um acaso que aconteceu uma vez. Ninguém trabalha dessa maneira. Eu não acredito muito que alguém consiga fazer... O Marlon Brando lá com o Coppola no Apocalipse Now, o cara chegou lá sem saber porra nenhuma e o Coppola, coitado, teve que filmar o cara ali só esfregando a careca dele, foi aquilo, mano. Você é vergonha da profissão! Mas tem que ter preparo também, né? Não, e só pra adicionar, né, que o Lucas trouxe ali o Água Negra, né, e aí eu tenho que fazer meu papel aqui do podcast, né, como o Daniel tem que estar presente, que teve também a montagem, que o Daniel participou, até gostaria de saber um pouco mais sobre um parêntese, que foi do... Lá vem o fanboy, lá vem. É o momento fanboy, que é do filme Árvore da Vida, Daniel. Que aqui eu sou achincalhado nesse podcast por considerar... Não, tu não é achincalhado. Não, eu sou. É que é o filme que tu mais ama na tua vida, né? Tem que falar isso também. Não, e tu chora quando vai falar sobre o filme, né? Eu tento me controlar, mas só eu tinha que falar, né? Obviamente, como o Daniel tá aqui, mas é que assim, trabalhar com um cara que é tão, tipo, fora do costume que é o Terrence Malick, num padrão de Hollywood, né? Só pra adicionar junto aí na pergunta do Marcelo, né? Que vocês falaram do Walter Salles também, né? Como é que é depois, né? Porque tu vai lá, tem teu trabalho, aí tu edita o filme, e eu imagino que deve rolar aquilo que rolou com o Léo, que ele comentou, que ele ficou do lado do editor dando pitaco a noite inteira, né? Isso rola com o diretor, ele pega a cadeirinha dele assim, arrasta pro teu lado e fala, vamos ver como é que ficou isso aí. E ele fica ali do teu lado te chocoteando, ou não? Então, depende. Eu posso falar isso do ponto de vista do montador e do ponto de vista do diretor, né? Eu acho que um diretor que acha que tem que ficar do lado o tempo inteiro dizendo o que tem que fazer, Nossa. ele não tá aproveitando o que tem de melhor no processo de você trabalhar em equipe, que é, deixa o teu montador criar, deixa ele subverter, e na pior das hipóteses, vocês sempre podem voltar naquilo que você tinha imaginado. Sim. Mas abra espaço para o improviso, para a criação, para o inesperado. A arte tá geralmente no inesperado. Porque quando ela tá no esperado, ela é geralmente uma repetição. Sim. E na repetição você não cria. Mas sim, e todo projeto é um processo diferente, né? Então vai depender muito de quem é o diretor, de como aquele projeto, e o diretor ou a diretora, né? Eu acho que um projeto ele é sempre um reflexo de quem tá no comando, que é o diretor ou a diretora. Ele é sempre um reflexo deste ponto de vista. Então tem diretor que adora ficar mais perto, tem diretor que delega mais. No caso do Terrence Malick, voltando, já infelizmente decepcionando o Marcelo um pouquinho, é um processo bem diferente, é um processo que foram 5 montadores, e é um processo muito único, do qual o Terrence Malick, ele é muito cuidadoso, ele tem um processo muito único, em que a gente não pode falar muito sobre. Então, eu vou ter que dar Eu perguntei que eu sabia desse caso dele, assim, eu queria saber se daqui a pouco tu colocava alguma coisa a mais, mas... eu vou ter que vou dar a seta e virar aqui, Entendi. Vou virar a esquina. Foi um processo que mudou a minha vida. Olha aí. No sentido que ele foi um dos primeiros caras que me chacoalhou pra sair da caixinha e sempre pensar por um outro ponto de vista diferente. Como é que a gente faz um filme que é uma experiência? Quando a gente falou lá atrás aqui, primeiro você precisa sentir, depois entender. Ele é um cara muito radical nesse sentido, né? Sim, não precisa necessariamente entender. Você precisa entrar na experiência, né? Então ele é um artista, ele é um gênio criador, assim, que faz filmes, nem sempre ele acerta, como todo artista que arrisca, nem sempre ele acerta, né? Tem filmes que eu particularmente não consegui nem terminar de assistir. Sim, Tu quer revelar o nome aí, já que... Não, ele fez filmes maravilhosos, né? Mas depois do Árvore da Vida, ele não acertou todos os filmes que ele fez. Na minha
humilde opinião. Tá bem difícil. Eu também não... Na minha humilde opinião, mas quem sou eu pra falar? Mas assim, eu concordo com você que A Árvore da Vida é um filme muito importante pra cinematografia mundial, assim, pra mim ele é um... É uma poesia, né? É uma experiência de Ele é vida. uma poesia total. E pra mim foi muito importante ter feito algo que eu nunca tinha feito antes e mudou minha maneira de ver cinema e de trabalhar. E com certeza me fez um diretor melhor.